Fernando é articulador. Todos juntos, Deus, você da sinceridade, para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para reconhecer aquelas que eu não posso. Legal, amados, vamos lá. Aí, lidando com lapsos e com a invasão da abstinência. Efeitos, invasão, abstinência, O que ok? significa Efeito da vazão da abstinência, ou seja, eu saí daquele processo de abstinência, ou seja, eu quebrei um processo da recuperação. Sérgio deu um escorregão, ok? O efeito da violação da abstinência, ok? Vamos lá. Por toda a situação familiar, nós estamos falando desde o início sobre comportamentos, companheiro, sobre a importância de se identificar e quebramos o paradigma da questão recaída, né? Tentamos interiorizar no dia de hoje que a recaída faz parte de um processo e que se enxergarmos a recaída como uma oportunidade de evolução, de crescimento, a nossa tendência é somente ganhar. Nós não falamos hoje da recaída na substância propriamente em si, mas a recaída aqui dentro da comunidade, dentro de um processo de recuperação, ou seja, a recaída de um comportamento, por exemplo. Beleza? Aí o que acontece? Toda vez, família, que nós estivermos passando por uma situação aqui dentro da unidade, seja de confronto, seja de uma necessidade, seja de uma vontade, na verdade, né? Seja de uma carência afetiva, seja de uma saudade, seja de um medo, seja de uma insegurança do que vai acontecer, ou até mesmo do que está acontecendo lá fora, nós temos essas ferramentas, né? Que foram passadas aí desde o início, né? E uma delas também, dando continuidade, é aprender a lidar com essas situações. Como? Existem algumas ferramentas, que é parar, olhar e escutar. Parar, olhar o que está acontecendo, escutar o seu consciente e inconsciente falando, né? Entender que aquele pensamento, seja ele construtivo ou destrutivo, faz parte de você, existe em você, está em você. A maneira que você pensa não é a maneira que eu penso, e assim vai, de indivíduo para indivíduo, certo? Mantenha-se calmo. Por mais difícil que seja, você na ansiedade se manter calmo, você no momento da raiva se manter calmo, você no momento do medo se manter calmo, você no momento da saudade se manter calmo, mediante aquele fluxo de pensamento, mediante aquela enchente de pensamento, aquela... Como é que chama aquele negócio que dá lá na neve? Avalanche. Avalanche de pensamento, obrigado. Aquele avalanche de pensamento que te coloca para baixo, que te oprime, que te deixa mal, que te deixa num certo nível de irritabilidade, que te traz a insatisfação, procure-se se manter calmo. Pare, olhe e escute, né? Pense, renove seu compromisso, né? O que seria isso? Por mais que as coisas estejam aparentemente dando errado, ao seu ponto de vista, ao seu pensamento, tu vai estar falando ali, ó, meu Deus, o que está acontecendo, o que será que está fazendo, o que não está fazendo, por quê e tal. Se você tiver uma meta traçada, se você tiver um objetivo aqui dentro, você vai conseguir a todo momento renovar o seu compromisso. Renove o porquê você está aqui, reforce isso. Comece a falar para você, comece a fortificar você aqui dentro. O porquê eu estou aqui? Ah, porque eu retornei ao uso, porque eu fiz isso, quem é a primeira, porque, enfim. Mas renove o seu compromisso, tenha um propósito aqui dentro. Renove, planeje, faça uma meta no seu dia, execute essa meta. Se não conseguir executar essa meta, amanhã tente de novo. Faça, haja, não fique parado. Reveja a situação que levou ao lapso, o porquê você não conseguiu cumprir a sua meta, o porquê você não conseguiu praticar aquele comportamento, o porquê você praticou aquele comportamento. Reveja, seja dono de si, seja o autor da sua vida, não o coadjuvante. Acertei? Bacana. Faça seu plano de recuperação. Por mais, oi? Protagonista, né? Protagonista? Protagonista. O autor, protagonista. Protagonista é o ator principal. É o ator principal. É o ator principal. Beleza, o coadjuvante é o segundo. É o segundo. Beleza. Valeu. Então vamos lá. Faça um plano de recuperação. Plano de recuperação. Por mais que já tenha um plano terapêutico dentro de uma comunidade terapêutica, você tem que ter o seu.
Você tem que ter o seu. Lembra que nós falamos aqui na reunião que nós temos várias caixas emocionais dentro do nosso cérebro? Né? Que cada vez que você se conhece mais, cada vez que você se interioriza mais, cada vez que você se conhece mais, você tem a principal ferramenta, né? Bom, tem pessoas que têm mais dificuldade com a raiva, tem pessoas que têm mais dificuldade com a ansiedade, tem pessoas que têm mais dificuldade com a frustração, tem pessoas que têm mais dificuldades com a rejeição. Então você tem a capacidade de planejar o seu tratamento. Por mais que você vai ter que executar um cronograma da instituição, você pode e deve tratar a sua ferida. Deve. Mas como, Gustavo? Escrita, meditação, partilha. Olha que ferramenta simples, porém difícil de ser executada. Simples, porém difícil de ser executada. Beleza? Então vamos lá. Faça o seu plano de recuperação. Peça ajuda. Peça ajuda. Peça feedbacks. Há muito ponto negativo em mim. Por exemplo, tem certas situações que eu estou agindo no automático, mas o meu companheiro está vendo eu agindo no automático. Para mim é normal, às vezes, em algumas situações. Que nem hoje, para mim era normal. Entendeu? Mas aos olhos de outras pessoas, não pareceu normal. Não foi normal. Aí, acontece uma situação, vai de desencontro com aquilo que eu queria. Aí gera um sentimento. Aí eu faço o meu comportamento automático de 24 horas atrás, e PQP, FDP, e FSF e tudo mais, ou continuo na minha recuperação? Ou deixo ficar na doença? Força. Estou tranquilo, sereno, lindo, leve e solto. Bora vencer. Bora vencer. Passa bem por obséquio. Vamos lá. Estratégias de intervenção. Pode ser divididas em estratégias específicas de intervenção e estratégia de intervenção global. Cada indivíduo é um indivíduo. A minha história é a minha história. A sua história é a sua história. Ou seja, eu tenho dificuldade em alguns pontos, você vai ter dificuldade em outros pontos. Pode ter dificuldades em situações específicas, né? A doença é a mesma, mas a situação, o que nos trouxe aqui, foi situações diferentes. Foi situações diferentes. Então cada um tem o seu tratamento, cada um tem que ter o seu tratamento, cada um tem que ter a sua intervenção. Só que, quanto mais vocês mastigarem para os profissionais, quanto mais vocês mastigarem para o psicólogo, para o psiquiatra, para nós terapeutas, vocês serem os seus próprios terapeutas, mais êxito, mais chance de sucesso, de uma recuperação a longo prazo, de um prazer, de um amor pelo autoconhecimento, pela inteligência emocional, vocês vão adquirir. Porque é bom você se conhecer. É prazeroso, é gostoso. Você fica até louco. Você fica até louco. Você fica até louco, mas louco consciente. Louco consciente. Não é questão de louco de rasgar dinheiro e comer cocô. Não, mas você se apaixona por isso. Eu falo com experiência própria. Você entender o porquê você está triste e ter a capacidade de modificar, de ter essa... de modificar... Mexe o dedinho. E ter a capacidade de isso. E ter a capacidade de modificar isso. Vai mexendo no cabo aí, por favor. E ter a capacidade de modificar isso é sensacional.